Olá, bom dia a todos. Bem-vindos aqui a mais um Duda Talks da Duda. A gente tem uma convidada super especial aqui hoje do mercado de agências, a Tainá Subtil. Para quem não conhece, a Tainá trabalha há muitos anos com o mercado de agência e por isso eu fiz esse convite super especial aqui para ela, porque todas as agências parceiras da Duda e parceiras da RD também conhecem a Thay, gostam muito do conteúdo dela, super palestrante do RD Summit, né, de sucesso. E esses dias eu tava aqui pensando, meu Deus, tem tanta agência aqui nossa da Duda pedindo conteúdo legal. Eu pensei, quem que eu posso chamar para compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês? E na hora me veio o nome da Tainá como convidada de honra aqui da casa. Então, Thay, se quiser dar as boas-vindas, te apresentar um pouquinho. Obrigada, né, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço super o convite, Moni, ainda mais vindo de você, que é uma pessoa que eu adoro. Moni trabalhou comigo, tive esse prazer de trabalhar com ela, então receber esse convite foi muito gostoso. Estou super feliz de estar aqui, estou no meu ambiente de conforto, então a gente estava agora planejando as coisas aqui, meio arrumando aqui ó, o GoToWebinar, e eu nem me sinto preocupada, nem ansiosa. Eu sempre falo, quando eu estou falando para agências, é quase como se eu tivesse falando dentro da sala da minha casa, assim, eu me sinto muito confortável e estou muito animada para compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e do que eu venho aprendendo aí nos últimos 5 anos de RD. Ai, que amor, Taina. E por isso que eu te chamei, assim, porque eu acho que essa tua leveza de trazer um conhecimento, que é um conhecimento tão rico, e a gente vê, às vezes, as agências nos dias a dias tendo tanta dor, assim, com o processo comercial, com o processo de vendas, acham que é mais complexo do que o que é na prática. E eu me lembro que quando eu assisti essa tua palestra do RD Summit de 2019, nas saudades de um evento presencial, aqui quem não, né? Eu me lembro que eu sentei na primeira fileira, assim, super fã da Thay, e a Thay falando, né, vendas para não vendedores, e a sala ali, o auditório lotado, assim, de donas e donos de agências que, bem ou mal, no dia a dia também tem que vender, além de organizar 1 milhão de bandejas. E eu me lembro que eu fui pensando, vai ser um conteúdo, né, muito bacana de vendas e dito e feito, né? O pessoal saiu dali encantado com dicas super práticas para o dia a dia. Então a gente às vezes fica com alguns monstrinhos na cabeça achando que vendas tem que ter muita técnica, muito processo, acaba deixando de estudar por isso e quando vê, se a gente aprender algumas dicas básicas e práticas aqui que a gente pratica todo dia, né, na Duda e na RD, fica muito mais leve, né? Hoje em dia todo mundo vende, a gente vende uma ideia, vende um projeto, vende um conceito, né? Eu sou mãe, eu vendo para o meu filho a importância de comer brócolis. Então, assim, a sorte é que ele gosta, não tem muita dificuldade com isso. Mas é um assunto muito bacana. A gente aqui é suspeita para falar, eu e a Thay, porque a gente ama. E eu sempre digo que um bom vendedor, uma boa vendedora é a pessoa que vende com o coração. Ou seja, se tu tá vendendo algo que de verdade a pessoa na outra ponta precisa, meu Deus, tem um anjo na vida da pessoa. Então, saber ter um bom coração e se perguntar em primeiro lugar quando a agência estiver fazendo um projeto para o cliente, poxa, será que isso de verdade resolve a dor do meu cliente? É isso que o meu cliente precisa? E não aqueles projetos empacotados que a gente, né, dá para todo mundo, e sim algo de fato personalizado que o cliente vai querer, torna a venda leve, fácil, agradável para todo mundo. Então, convidei aqui a Thay porque a gente escuta na Duda todos os, né, donas e donos de agência dizendo aí no dia a dia que vender parte do seu dia a dia. Então, Thay, o palco é teu. Queria te deixar aí o espaço para tu apresentar esse conteúdo tão bacana e queria me colocar à disposição já de todo mundo para avisar que vocês que estão aqui no webinar hoje vão ter acesso a esse conteúdo depois. Então, se quiser anotar, podem ir anotando durante o webinar, mas não se preocupem que vocês vão ter acesso a esse material super bacana no final depois. Então, Thay, o palco é teu. Obrigada, Moni, pela introdução. Bom, eu já vou compartilhar aqui a minha tela e já vou explicar um pouquinho para vocês de como que surgiu essa inspiração. Como a Mônica disse, né, essa foi uma palestra do Summit de 2019, então realmente a saudade é grande. Mas eu quero trazer para vocês como que foi a inspiração, enfim. Vocês estão vendo a minha tela com a apresentação aqui no Keynote já? Já tô vendo, Thay. Acho que o pessoal Maravilha. também. Show de bola. Bom, eu vou começar explicando de onde veio essa inspiração, né? Como a Moni disse, eu converso com agências o tempo inteiro e realmente o que mais pegava para mim era ver o tanto que as agências tinham essa dificuldade de entender que elas também têm que vender, né? Da onde vem essa falta de vontade de vender, era algo que sempre me provocava ali a ter esse contato com as agências. Quando eu entrei em vendas, eu comecei o meu processo de vendas com agências parceiras. Então, sempre foi uma dor
sempre eu vi que era uma dor delas, elas não tinham interesse em vender, elas tinham interesse em entregar marketing e até mesmo ajudar os clientes delas a vender, mas elas mesmas não tinham esse processo de vendas. Então, foi assim que eu vim com esse tema, né, de vendas para não vendedores. Eu quero contar um pouquinho para vocês sobre quem eu sou, então deixar um pouco mais claro da onde vem essa expertise, né, de que lugar que eu estou falando. Hoje eu trabalho como Partner Account Manager na RD, mas eu sou publicitária, sou ex-diretora de criação, iniciei minha carreira como diretora de arte, então todo mundo fala, nossa, suas apresentações são tão bonitas, elas vêm daí. Eu sempre gosto muito, sou muito perfeccionista e detalhista nas entregas que eu faço com design, então eu gosto de brincar de design ainda, né? Mas muito embora agora eu já tenha pivotado totalmente minha carreira para vendas. Eu tô há 5 anos, na verdade, na RD. Essa palestra foi feita em 2019, mas eu já estou completando 5 aninhos de RD. Eu trabalhei ensinando primeiro os parceiros a utilizarem a ferramenta RD Station, então minha primeira job na RD foi gerente de implantação. Depois eu trabalhei recrutando agências para o programa de parceiros, foi aí que eu tive esse encontro maravilhoso e mais próximo com a Moni. E hoje eu estou numa outra job para dar suporte, desenvolver e treinar as agências para que elas tenham seu próprio processo de vendas. Além disso, eu sempre gosto de dar meus pitacos sobre o mercado de agências ali no LinkedIn. E eu também tenho um projeto pessoal hoje, que é o CG Maker, né? Na verdade, é o EMA, que a gente chama. O arroba CG Maker é o arroba do Instagram, onde eu falo um pouquinho sobre o dia a dia de agência e tudo que eu aprendo com todos esses parceiros que eu atendo, né? Todas essas agências de marketing. Eu precisava de um lugar para guardar todos esses aprendizados e realmente retribuir mais para o mercado, que é o meu mercado de formação. Então, eu criei esse projeto. Bom, pessoal, E eu é acho muito bacana, Thay, que tu tens uma visão bem holística, né? Que nem tu falou, tu já foi de agência, diretora de criação, já foi yes, tu já foi vendas. Então, quando eu converso contigo, eu sempre tenho a sensação que eu tô conversando com uma dona de agência. Porque donas de agência sabem que tem que fazer um pouquinho de tudo, né? Equilibrar ali todos os pratos. Então, eu acho que tu tá numa posição muito legal de poder falar de vendas, porque tu sabe um pouquinho de todos os lados, né? Do pós-venda, do antes, da prospecção, do pós. Então, é muito, muito bom essa tua experiência. total, não, e agora fazendo esse projeto paralelo, entre aspas, né, do EMA, eu sinto na pele como que é ser dono de agência no começo do projeto, né, que é essa galera tem que se desdobrar em mil, essa é a verdade. Então, você tem que fazer ali a correção das pautas, às vezes, de quem está produzindo para você na criação, você tem que estar de olho no planejamento, você é atendimento, você passa café, você que paga o salário dos seus colaboradores, se tiver colaboradores. Então, realmente isso ajuda a gente a conectar mais com os donos de agência, porque eu sei quantos papéis ali, quantos sapatos eles têm que vestir ao longo do dia, né? E por isso que eu queria muito abrir essa troca perguntando se essas pessoas que estão assistindo a gente hoje está feliz na posição que ela, na cadeira que ela senta na agência hoje, né? Até porque eu sei que são várias. Então, muitos donos de agência têm diversas posições. Eles são donos, mas ao mesmo tempo eles são a pessoa que está sentada na criação, que está fazendo o job ali acontecer. E acho que foi esse o momento de virada de chave durante o meu processo de vendas na RD. Foi eu começar a ouvir com muita frequência, Moni. Eu tenho certeza que você ouvia essa frase. Quantas vezes você não ouviu essa frase? Eu não abri minha agência para ser vendedor. Eu queria fazer arte, eu queria fazer planejamento, eu queria executar marketing, não vendas. Imagino que você já tenha escutado isso, né, Moni? Sim, a gente escuta bastante, inclusive aqui na Duda, a gente foca muito em ajudar as agências a escalar, né? Então, escalar na criação e desenvolvimento de sites e, consequentemente, aí upsell para produtos futuros, incluindo o próprio inbound marketing, né? Por isso eu acho a RD tão complementar aqui com a Duda. E é muito difícil, às vezes, quando uma dona ou um dono de agência quer escalar, porque isso envolve ter que vender. Nem todas as agências hoje têm equipes comerciais de vendas. Então, algumas, mesmo as que têm, são as agências maiores que têm uma equipe comercial, ainda assim, né, quem está ali envolvido no dia a dia com o proprietário ou proprietária se envolve no processo de vendas também, né, mesmo que não tenha. E a gente sabe que o cenário de muitas agências ainda é não ter uma equipe comercial dedicada, então todo mundo acaba tendo que vender. Então a gente escuta bastante essa frase também, mas porque também vem uma conotação negativa, como se vender fosse algo ruim. Eu acho que é isso que a gente vai desmistificar aqui um pouquinho hoje, né, de como que vender é gostoso e é legal se tiver essa leveza ali que a gente comentou no início. Exatamente. Não, e para mim, na verdade, Moni, foi um baita aha moment pensar que o problema das agências com venda era justamente isso.
era elas pensarem, putz, de tudo que eu gostaria de fazer na agência, trabalhar com marketing, atendimento ao cliente, até mesmo criação, né, que foi é o lugar de conforto da onde eu venho, a única coisa que eu pensei que eu não teria que fazer é vender. Então, eu não pensei que eu teria que gerar ali novos negócios. Eu achei que os clientes iam chegar até mim naturalmente. Não, mas em nenhum momento os donos da agência pensam ali, vou ter que vender. Até porque a maioria das agências, elas nascem de um freelancer ou elas nascem de um projeto mais tímido, onde já existe um banco de clientes, mas não é o banco de clientes que a gente pelo menos espera que sustente a sua ambição ao longo dos anos. A gente quer que você cresça, né? Então é por isso Sim. que a gente está E falando. crescer via indicação costuma ser a primeira fonte, né? Então, como eu falei assim, muitas vezes o cliente ele cai do céu porque os primeiros vêm de indicação. Mas aí chega um determinado momento, né, que a gente quer crescer um pouco mais. E aí a gente tem que começar a sair um pouco disso ou não ficar dependente 100% disso para poder escalar, né, com a velocidade que a gente quer. Exatamente, exatamente. Mas você sabe que é daí que vem essa necessidade da escala, que vem aquela história de, eu odeio vendas porque. E aí a gente começa a puxar e ver que a maioria das agências não gosta de vendedores porque elas nunca conheceram um vendedor muito bom, um vendedor mesmo, uma pessoa que se dedica ao universo das vendas. Muitas vezes o vendedor, na cabeça da maioria das pessoas, eu trouxe até aqui esse meme super antigo, né, da Judite, que é aquela pessoa que, cara, em vez de prestar um atendimento e solucionar a sua dor, ela faz um puta caminho gigantesco para solucionar o problema dela ou para te levar realmente à loucura ali, né? Então, as pessoas elas têm essa ideia do vendedor que ele não é um prestador de soluções, ele não entrega solução, ele é aquela pessoa que está tentando ganhar, ele quer ganhar de você. Isso não é verdade, né? Hoje a gente, aqui na RD, tenho certeza que na Duda também, porque eu conheço boa parte dos vendedores, nosso maior objetivo é garantir o sucesso dos clientes que estão entrando em contato conosco, prestar alguma solução para um problema que eles tenham. E isso às vezes não significa que seja a nossa solução. E às vezes eu falo isso para as agências e elas falam: Nossa, Tainá, isso parece tão radical. E não é. A gente precisa sempre ser sincero, essa honestidade no processo faz muita diferença. Então, quando a gente começa a pensar nesse estilo de vendas, a gente tem os vendedores, o estilo de vendedor, as características de vendas que não são tão legais. Então, são aquelas pessoas que não param de falar, que não escutam, que estão muito preocupadas em atingir um número. Dá para ver no olhar da pessoa que ela está mais preocupada com o número dela do que com o seu problema. Às vezes ela nem conhece o próprio produto, o próprio serviço, te deixa inseguro de contratar. Às vezes é uma pessoa despreparada, não sabe negociar, então ela vai fazer com que você se sinta mal de fazer perguntas, de tentar entender. É uma pessoa que ela não consegue te acolher no processo comercial. E o vendedor, na verdade, quando a gente pensa num vendedor e na vendedora que eu sou e quero cada vez mais me tornar, eu quero ter um interesse genuíno, foi o que você falou no começo, né, Mônia? É vender com carinho, é você estar genuinamente preocupado no que eu estou oferecendo para você, se isso é o que vai sanar a sua dor, né? Então, se é isso que vai resolver o seu problema ou não. Então, tem muitas vezes, quando eu vou entrar em contato com uma empresa, e às vezes o meu trabalho, ele é basicamente entrar em contato com clientes, na maioria das vezes, eu entro em contato com o cliente, mas esse cliente vem através de uma agência. Então não adianta nada eu entrar para só falar da plataforma que eu estou vendendo. Eu quero saber de onde esse cliente veio, ele já é cliente da agência há muito tempo, quais problemas ele teve, quais sucessos ele teve nos últimos anos. Então isso é muito interessante porque a gente começa a entender uma história dessa pessoa. E com essa história eu consigo entender como a minha plataforma vai fazer parte dessa história para bem ou não vai fazer parte dessa história, não faz sentido. Então, o grande trunfo dos vendedores, para mim, é esse: é saber como fazer uma boa análise, entender um cenário e conseguir avançar para uma negociação de sucesso. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Como que de forma simples você consegue implementar esse processo na sua agência para que você consiga vender com sucesso de forma simples. Ai, tu me lembrou de uma história que eu achei tão interessante, porque eu e tu, né, que a gente já trabalhou vendendo lado a lado, a gente sabe que a gente tem
esse bom coração de não vender o que a pessoa não precisa, né? Mas muitas vezes, quando uma agência está ali na frente do cliente, ela também tem a meta dela para bater, ela tem os objetivos dela, e ela às vezes não tem tanto conhecimento dessas técnicas, de que perguntas que eu faço no briefing para ter esse interesse genuíno. Então, ela até está ali com bom coração, mas não sabe. Eu tenho um exemplo que eu acho que é fenomenal, eu sempre conto para as agências que conversam aqui com a Duda ou com a RD, né, na época, que uma vez a gente teve um cliente que ele orçou com 5 agências. 3 Uhum. dessas eu conhecia, 2 não. Então ele decidiu por uma, que era uma dessas 3 que eu conhecia. E eu fiquei muito curiosa e perguntei depois pro cliente, tá, mas por que escolheu essa agência e não as outras, né? E ele Uhum. falou, porque essa aqui foi a única que chegou aqui. Ela chegou com um computador na hora de apresentar a proposta comercial, na época era do ao vivo, foi antes da pandemia isso. Ele falou assim, nossa, quase todas as agências chegaram aqui com um PowerPoint, um template de proposta igual. Aí quando essa quinta agência chegou, eu não aguentava mais, né, perder meu tempo escutando. E aí eu acho que a agência se deu conta que eu tava um pouco assim impaciente. Ele abaixou o computador, cruzou os braços e me olhou e perguntou: "Como é que tu tá? O que que tu quer resolver?" E aí fechei com Uhum. ele. E não era a agência mais barata, mas era a agência que soube ouvir. Era a agência que não chegou naquela fobia de já apresentar a proposta comercial e genuinamente perguntou: "Tá, mas por que que tu quer um orçamento? Que problema tu tá querendo resolver do teu lado?" E saiu daquele template, né? Então, eu tô me adiantando um pouquinho aqui nos teus assuntos, né, Thay? Mas lembrei da história porque é justamente isso, né? Às vezes a agência, ela manda aquele PowerPoint de proposta comercial com um empacotamento de produto e serviço igual para todos, ou ainda manda por e-mail, e aí perde esse primeiro ponto que a Thay está trazendo aqui para vocês, ter um interesse genuíno em ajudar. A gente só consegue isso se a gente parar e escutar o cliente, de preferência no ao vivo, nem que seja ao vivo videoconferência, né? Um olho no olho. Então, acho que super concordo com esse teu ponto, tá? E é fator de aumento de taxa de conversão, de fechamento de proposta. Não tem o que discutir. Não é preço, não é às vezes o serviço em si, é o saber ouvir que garante o processo comercial aí de um bom vendedor de agência. Não, totalmente. E eu já passei por isso também. Eu já tive pessoas falando para mim, olha, eu estava com o budget aprovado já para uma solução mais cara e às vezes até mais robusta do que a que vocês estão me oferecendo. Mas o carinho que vocês deram aqui para o meu negócio, de me ouvir, de trazer uma proposta adaptada para o meu nicho, para mim vocês me ganharam. Então, esse carinho é isso que a gente quer desenvolver. Mas, Moni, é tão difícil porque essa pesquisa aqui eu acho super interessante, que é o panorama das agências de 2018 que a gente fez em parceria com a Rock Content. Como fazer isso, né? Como ter um processo tão dedicado, se dentro da agência a gente tem ali quase 75% das agências tem só o dono vendendo. Depois a gente tem uma camada um pouco, né, bem menor, mas ali a segunda camada maior, que são sócios ali da agência, e alguns vendedores, e ali uma camada mínima, menos de 10% das agências tem vendedores, tem uma equipe de vendas. Então, eu não estou aqui para falar para você que você tem que passar o dia todo se dedicando a isso. Eu sei como é difícil, porque a gente está vendo aqui os números. Muitas agências têm uma parcela mínima de equipe dedicada para vendas. Mas a ideia é justamente nessa nossa conversa hoje mostrar para vocês como é possível fazer um processo simples, fazer com que venda se torne um processo também dentro da sua agência, ou seja, que seja uma coisa recorrente, não seja algo que você pense em fazer só quando está muito difícil ou preciso aumentar meu faturamento. Não, é um processo recorrente. Você precisa ter, para escalar o negócio, né, para escalar a sua empresa, você precisa ter vendas recorrentes entrando. Então, como criar esse mecanismo? Hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Acho que algo importante também, quando a gente fala dessa dor de ter sócios ali, etc., 75% das agências diz que a maior dor é prospecção de novos clientes. E eu acho muito legal trazer como que isso é próximo, né? 46% das agências diz que a maior dor é a definição de processo. Então, olha como é uma cadeia, né? A gente tem dificuldade de definir um novo processo, que é vendas, mas a gente também sente dificuldade de começar um processo de prospecção de novos clientes. O que aqui na RD a gente tenta fazer ensinando as pessoas, né? A gente tenta acompanhar as agências para fazerem esse processo, as agências parceiras. Então, a principal ideia desse nosso compartilhamento aqui hoje, eu fico muito feliz da Mônica estar aqui, porque ela viveu essas cadeiras do meu lado e a gente compactua muito de opiniões comuns aqui, é que vender não precisa ser algo difícil, que você se sinta mal. Vender tem que ser gostoso, tem que ser algo que, cara, eu não vou vender o meu negócio hoje. Hoje eu vou solucionar um problema
que eu sou muito bom em fazer isso, eu sou muito bom em entregar esse resultado, então eu vou confiante para conversar com alguém para solucionar o problema dessa pessoa. Eu, pelo menos, adoro, assim, acho que não era um problema, né, Moni? Mas quando você me fez o convite para falar aqui hoje, a coisa mais gostosa é poder ajudar. Moni, lógico que eu vou, com certeza. Então, esse é o sentimento para mim que vocês têm que ter de apresentar uma proposta. É sentir aquele gelinho no coração de, cara, hoje eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, né? Eu estou entregando ali, estou colocando em slides numa proposta exatamente o que eu acredito que essa empresa precisa para crescer. Então, a gente precisa mudar esse panorama, né? A gente precisa tirar da cabeça das agências que a prospecção é algo difícil, algo muito complexo. Um número que também me assustou bastante, que eu trouxe para a palestra, também do censo de agências, é que só 21% dessas agências sentem que tem um processo de vendas bem definido. Então, por isso que eu estou cruzando esses dois dados, né? A gente vê essa dificuldade de processo e vê dificuldade de vendas também. E aí eu prometo, tá, gente? É que eu gosto um pouquinho de dados na RD, a gente é meio viciado, não sei, na Duda vocês são viciados em dados também, Mônica, ou é só na RD que a gente tem esse desespero por trazer informação? Não, a gente ama pesquisa. Aqui na Duda a gente está sempre olhando, assim, quando alguém acha uma pesquisa, compartilha com os outros. E é legal, assim, porque eu acho que é uma questão de empatia, né, tá? E as agências que estão nos assistindo aqui hoje, e esse conteúdo fica gravado, né? Então as agências que venham assistir depois, eu acho até que dá aquele, ai, que bom, não sou só eu. Né? Outras agências também têm dificuldades em vender, outras agências também têm dificuldade, então eu acho que os dados eles servem muito para isso, para mostrar, ok, não é só comigo, mas eu gostaria de estar naqueles 10% ali, eu gostaria de fazer parte assim desse pequeno universo de agências que tem processos comerciais definidos, que tem um ciclo de venda saudável, com previsibilidade. E eu acho que as dicas que tu vai trazer aqui, que eu não conheço já da tua apresentação, vão ser bem úteis para elas para isso. Então, muito bacana tu estar trazendo esse cenário inicial de números aqui. Legal, perfeito. Para a gente concluir, né, essa questão dos dados, e realmente, como a Mônica disse, para vocês começarem agora que vocês talvez já se sentiram mais quentinhos, né? Tipo, ó, tô num ambiente seguro, realmente as outras agências têm um problema como o meu. Então, vamos falar um pouco do porquê que as agências não estão fazendo mais prospecção, por que elas não estão entrando mais ali nas vendas diretas, porque a gente sabe que vender é o que aumenta o ticket, né? Aumenta o financeiro ali, o caixa da agência. Então, por que elas não estão fazendo isso? A gente tem boa parte das agências respondendo ali que não precisam vender. Isso parece meio absurdo estar falando isso, né? Imagina você chegar num cliente, você como agência vai oferecer seu serviço e você começa a fazer perguntas para ele e a primeira coisa que ele fala é: não, eu não preciso vender, não preciso fazer esse projeto pensando em vendas. É estranho, né? Mas você não precisa vender? Como assim, né? Então, a não ser que seja uma organização não governamental, é estranho ouvir uma empresa falando, eu não preciso vender. Mas isso vem muito do mindset de, cara, eu trabalho com indicações, então para mim tá ótimo, significa que as empresas gostam do meu trabalho. Mas se você é tão bom, por que você está se restringindo ao grupo de clientes e conhecidos dos seus clientes e familiares? Por que não expandir? Por que não fazer com que a sua agência chegue a mais pessoas? Então, a venda nada mais é do que isso, é a gente expandir essas fronteiras. E é engraçado pensar, né? Engraçado e um pouco triste ali pensar que 43% das agências do mercado dizem que não precisam vender, sentem que não precisam. E eu acho ainda mais complexo pensar que desses 43%, em contrapartida, a gente tem 38% que já entenderam que precisam, mas que não fazem nem ideia de por onde começar. Então, hoje a gente vai atender principalmente esses 38% e eu espero que esses outros 43% a gente consiga cobrir aqui também e entendam um pouco sobre por que precisam vender e como é fácil adaptar isso para o dia a dia. Então, esse é o meu maior objetivo hoje. Se a gente conseguir sair daqui com 2 pessoas, 2 agências aí já fazendo vendas, começando a vender com recorrência todos os meses, 2, 3 contratos, eu já vou ficar super feliz. Então, esse é o meu objetivo aqui: cativar as agências a venderem mais e a colocarem o processo de vendas no dia a dia. Isso para mim já seria maravilhoso. Então, vamos entrar no que impede as agências de vender mais, efetivamente, né? Então, quais são os impeditivos? Acho muito importante que antes de você responder essa pergunta, né? Às vezes já tem pessoas. Eu não sei, Moni, eu não uso o GoToWebinar, né? Eu geralmente uso o Zoom. Então aqui eu não tô vendo. Não sei se tem chat, as pessoas conseguem interagir com a gente.
Sim, a gente consegue. A gente tem aqui uma equipe da Duda respondendo, se tiver alguém perguntando no chat, mas pode deixar que qualquer coisa eu te aviso se surgir alguma dúvida para tu responder. Por enquanto não teve nenhuma ainda, então tá bem tranquilo. Não, Mas a gente está de olho tranquilo. aqui no background. Tranquilo, só se vocês quiserem compartilhar no chat, fiquem à vontade. Mas eu queria que vocês respondessem por que vocês não estão vendendo hoje. Acho que isso é legal da gente ter aqui registrado, até para a gente pensar em como ajudar vocês, né? Talvez aqui no final desse compartilhamento. Mas, bom, acho que a primeira resposta que vocês vão ter é, putz, eu não tenho tempo, eu não tenho estrutura, mas cuidado com essas respostas. Eu acho que é fundamental a gente ter um diagnóstico, já ia até falando um pouquinho de metodologia de vendas, mas calma, a gente ainda não está entrando nisso. O que eu quero é que vocês façam o diagnóstico do porquê realmente vocês não vendem hoje. Então, o que está realmente acontecendo na sua empresa que impede que vocês vendam hoje? Acho que esse é o momento de vocês refletirem. Na palestra do Summit, eu deixei um silêncio constrangedor ali de 2 minutos, mas aqui eu quero andar mais rapidinho para bater papo com vocês, com a Moni aqui. Pensem com muita calma. Por que hoje vocês não estão vendendo? E quando vocês tiverem a primeira resposta, questionem, mas por quê? Então é porque eu não tenho tempo. Mas por que eu não tenho tempo? Quais são as outras coisas que são tão mais importantes que estão consumindo o meu tempo? Ou, eu não tenho alguém dedicado. Tudo bem, mas por que eu não contratei alguém dedicado para vender, então? Quais foram as outras posições que eu preenchi aqui na agência e priorizei a minha agência de fazer mais receita tendo um vendedor interno? Uhum. Esse exercício eu deixei, inclusive já fica aí de spoiler, né, para quem ficar aqui no final com a gente. O último slide tem um link aí, um short URL, para vocês fazerem um download dessa planilha, dessa matriz de GUT, que é uma matriz de priorização, para que vocês consigam entender o que realmente está impedindo a agência de vocês de iniciarem o processo de vendas. E mais importante, começarem a priorizar a venda no dia a dia de vocês. Então, a ideia dessa matriz é que vocês consigam entender o que está vindo antes, por que isso está vindo antes, né? Então, porque é grave, ou porque é uma coisa urgente, ou porque é uma tendência de mercado que eu vejo que eu preciso suprir e executar na minha agência. Então, como que funciona essa matriz? Eu acho interessante explicar de maneira simples e rápida aqui. Basicamente, a matriz ela é um mecanismo onde você vai pontuar o seu problema para que a gente consiga entender o que precisa vir antes, o que eu vou priorizar no meu dia a dia. Então, por exemplo, se o meu problema hoje é que eu não tenho pessoas capacitadas para vender, ou seja, eu não tenho um vendedor capacitado, quanto que isso é grave? Isso é grave de 1 a 5, acho que 3, porque eu conseguiria vender, então acho que é nível 3. Beleza, mas quanto que é urgente? Bom, olhando o caixa da minha empresa e o tanto que eu precisaria crescer para pagar a conta e para conseguir aumentar meu próprio salário aqui, eu acredito que o nível de urgência é 5. Legal. Qual que é a tendência disso aqui piorar? Ou quanto que isso aqui possivelmente é uma necessidade no meu mercado em geral e para minha empresa? Então, a ideia é que vocês vão colocando e construindo essa pontuação e depois vocês conseguem fazer essa soma aqui para determinar qual é, de acordo com o maior grau crítico, qual é a principal prioridade para vocês resolverem um problema, seja ele Uhum. começar a vender ou melhorar um processo de vendas. Então, eu acho essa matriz muito legal e eu trago ela na palestra principalmente porque eu sei que o maior problema das agências é priorizar. Então, quando eu converso com as agências aqui no dia a dia, cara, foram mais de 600 agências que eu já conversei. O que eu vejo nitidamente vocês são extremamente inteligentes, são comunicativos, são pessoas que todas as pessoas que eu conversei já de agência se dariam muito bem como vendedores. Só não se dão melhor porque não priorizam. Então, por isso que eu faço questão de trazer esse material aqui. Tá, e uma coisa que eu adorei que tu trouxe aqui de tendência, e aí eu vou trazer mais uma pitadinha aqui de reflexão para as agências, porque depois do webinar vai para a hora do almoço, vai com os porquês, e eu gostaria também que vocês fossem com um EC na cabeça. Por exemplo, antes da pandemia, as agências, aqueles 43% da pesquisa foi em 2018, né? Não preciso vender. Ok, porque eu tenho os meus clientes aqui. E se vier uma pandemia ou qualquer outro cenário externo que seja fora do seu controle, você perder 50% dos seus clientes da noite para o dia?
Esse EC vai te ajudar a definir a gravidade, a urgência e a tendência. Então, por exemplo, aqui na Duda, a gente nota muitas vezes algumas agências que ainda não vendem site, porque às vezes acham que não precisam, e aí a gente pergunta qual que é a prioridade. Ah, eles olhando assim para essa matriz poderiam pensar, daqui a pouco não é tão prioridade, porque a tendência é que não vai mudar nada. E se a partir de amanhã todos os teus concorrentes estiverem vendendo sites, será que os teus clientes não vão migrar para uma agência que a gente chama de all-in-one, que vende site, que faz inbound, que faz mídias sociais, que o cliente consegue resolver todas as dores dele com um único fornecedor, em vez de contratar 5 agências diferentes, uma para cada coisa? Então, quando a gente se pergunta por que eu não estou vendendo, eu gostaria também que você se perguntasse, e se? Então, eu já vi muitas agências, né? Eu também já atendi um número bem grande de agências que da noite para o dia perderam 2 dos principais clientes que tinham o maior ticket médio da agência. Por X motivos, alguns por delas, outros por mercado, outros porque foram para concorrência. Então, esse e se? Quando a gente se pergunta o e se, o que pode acontecer num pior cenário, e também no cenário positivo. E se eu melhorar meu processo comercial, será que eu vou estar vendendo X% a mais até dezembro? E como a Tainá falou, aumentando o próprio Prolabore, né, de quem aí é dona e dono da agência. Então, esse porquê é importante, o EC também. Então, essa matriz da TAI aqui é muito bacana para a gente ter um exercício prático. Ela parece complexa assim olhando, mas vocês vão ter isso depois no Excel, bem tranquilo, de fazer essa organização de pensamentos. E eu dou essa sugestão para vocês, né, da gente aproveitar pioneirismo, custo de oportunidade, se antecipar e não deixar para agir só depois que já perdeu o cliente e receita, né, Thay? Exatamente. É muito legal porque esse IC que você está trazendo, Moni, ele é justamente esse drive de tendência, né? Eu entender o quanto que isso tem uma tendência de me impactar positivamente, negativamente, de me influenciar. Então, é muito legal. Essa pergunta é um facilitador, né, Moni, de identificação de tendência. Acho ótimo você ter trazido aqui. Eu acho que agora que a gente já falou sobre priorização, vamos falar de ponto de partida. Vou acelerar aqui para a gente conseguir cobrir esses pontos, tá, pessoal? Então, primeiro, a gente precisa usar a investigação ao favor de vocês. Então, eu sei que vocês são pessoas investigativas, qualquer agência precisa investigar ali o que tem de errado com o cliente, problemas. Entra ali em Google Analytics antes de fazer proposta, entra no site do cliente, entra nas redes sociais. Então, se vocês são aí praticamente detetives, vamos transformar isso para uma parte crucial da agência de vocês. Então, uma sugestão, tá? Eu nem falei sobre isso no Summit de 2019, hein? A maturidade de 2 anos de pandemia afetando a gente aqui. Mas eu, pelo menos, estou muito viciada em agenda agora. Então, a minha sugestão, vamos lá. Vamos colocar essa investigação como um evento na agência de vocês, hoje no fim do dia, ou amanhã de manhã cedinho, antes de começar as pautas. O que vocês vão investigar? Número 1. Quais foram as ações de marketing? E agora eu tô falando de marketing mesmo, tá? Que vocês fizeram no passado para a agência que deram certo e quais deram errado. O que vocês fizeram? O que poderia ter sido potencializado? O que poderia ser melhor? Aqui a gente está falando de levantar possíveis novas oportunidades, tá? Então vamos começar pensando por aí. Ponto número 2. Como hoje é realizada a venda de vocês? E aí vocês podem listar no papelzinho. Primeiro o cliente chama a gente por algum canal, né? O WhatsApp, fale conosco, etc. Depois, essa pessoa ela vai cair ali no meu WhatsApp. Eu demoro geralmente alguns dias para entrar em contato. Então, anotem como se fosse um diário, porque a gente vai conseguir descobrir se tem algum problema só entendendo realmente como é que funciona o fluxo. Por último, a gente tem ali de onde vem a principal fonte de receita. Então, qual é o serviço que eu preciso vender mais? O que eu estou fazendo bem que os clientes estão me procurando? Que às vezes eu estou recebendo indicações em cima disso, ou que eu poderia aperfeiçoar a venda para conseguir entregar um pouco melhor. Então, essas são algumas perguntas para vocês investigarem e conseguirem já começar a identificar como construir esse processo de vendas, tá? Falando de processo de investigação, esse aqui a Mônica eu sei que adora. A gente falava muito sobre esse processo, né, Mônica, de fazer ali perguntas fechadas e perguntas abertas. Eu acho isso aqui super bacana. E agora, saindo um pouco da investigação, então entendendo ali essa questão do diagnóstico, eu acho legal trazer agora sobre como que vocês conseguem implementar isso no processo de vendas de vocês também. Então, acho que ali a gente já trouxe um diagnóstico que vocês podem fazer e começar a identificar o que deu certo, o que deu errado para vocês. Mas agora vamos falar um pouquinho de como implementar isso até para o próprio cliente de vocês. Então, assim como a Mônica, eu tive esse treinamento que foi sensacional.
a gente fez um treinamento sobre como conduzir melhor negociações. Então, eu acho que aqui isso já é um ponto que pouquíssimas agências implementam para os clientes. Ontem mesmo eu fiz uma conversa com uma agência, um vendedor super qualificado, Marcelo, o nome dele. A gente estava conversando e eu comecei a notar que ele tinha dificuldade na condução das reuniões. Então, às vezes, o cliente vinha e falava, me manda um orçamento, por favor, da sua agência. E é difícil, às vezes, a gente conduzir uma conversa quando o cliente chega nesse ponto, né? Ele já chega pedindo orçamento, já chega, né, num patamar meio esquisito. Então, o que fazer nesse sentido? Quando eu estou recebendo ali algumas indicações, está vindo alguma coisa do marketing, mas como que eu conduzo essa conversa para começar a ter um processo de vendas? Bom, primeiro, toda conversa que você vai ter com esse possível cliente, com prospect, com lead, como vocês quiserem chamar, vocês vão começar a conversa abrindo com 2 perguntas fechadas. O que são perguntas fechadas? São perguntas que a resposta ela é um sim, um não ou algum fato. Então, são perguntas que o cliente ele vai responder de forma mais enxuta. Tainá, mas como que eu vou fazer essa pergunta? Qual que seria a abertura desse caminho? Vamos supor que um cliente veio e chamou vocês pedindo justamente um orçamento da agência, tá? Então, eu queria um orçamento da sua agência. Qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Geralmente vocês vão responder ali no WhatsApp, né? A gente sempre indica no processo comercial que haja conexão. Então, mata o WhatsApp um pouquinho. Se você se sentir menos invasivo e quiser perguntar se você pode ligar para a pessoa, tudo bem. Mas aqui na RD, a gente sempre, quando recebe uma mensagem, um chat, a gente entra em contato via telefone, porque isso já cria um laço um pouco maior e uma confiança entre ambas as pessoas que estão conversando ali. Ligando para essa pessoa, a primeira coisa que você vai fazer é fazer perguntas fechadas, para estabelecer qual que é o assunto daquela reunião. Então, por exemplo, são perguntas geralmente de qualificação também. Entender se você é uma agência digital, qual que é o nível de entendimento de digital desse cliente. Então, perguntas como, atualmente você já vende pela internet, você já trabalha com geração de leads, você já trabalha com marketing digital, quais as ações de marketing acho que qual aqui já é uma pergunta aberta, mas você faz ações de marketing digital, você já está trabalhando com site hoje. Então, são perguntas para a gente minar ali qual é o interesse de serviço desse cliente, né? Desse possível cliente. E depois a gente vai seguir para as perguntas abertas, que é onde a gente vai conseguir se aprofundar na dor. Então, é onde a gente vai perguntar quais ações de marketing essa pessoa faz hoje, quais foram os melhores resultados que ela teve, com quais ações. Eu, pelo menos, adoro essa metodologia para iniciar um contato com o lead e para a gente já começar a fazer o diagnóstico. Foi muito o que eu falei para vocês fazerem aí dentro da agência, para a gente começar a identificar as fontes de leads, para a gente começar a identificar da onde está vindo o processo comercial. Então, a gente está entrando no diagnóstico. E aqui, basicamente, essa mesma história do diagnóstico que eu falei para vocês da agência, de vocês fazerem para a agência, é o que vocês têm que fazer com todos os clientes de vocês. É daqui que vem essa curiosidade genuína ali de resolver os problemas. Eu, pelo menos, adoro essa metodologia das 2 perguntas fechadas e 3 perguntas abertas, porque as perguntas fechadas vão cercar ali qual é o assunto que vai ser trocado naquela conversa, para que não fique algo muito prolixo e muito perdido e dificulte vocês de fazerem um briefing para montar uma proposta. E as perguntas abertas, ao mesmo tempo, conectam vocês com aquele lead de volta, né? Fazem com que ele expressem a dor ali, para que vocês realmente consigam construir a proposta. Eu gosto muito. Moni, você também gostava, né? A gente já chegou a falar dessa metodologia. Sim, tava até pensando aqui que tem uma coisa que eu sempre digo, que eu acho que serve para tudo na vida, serve para relacionamento amoroso, para amizade, para trabalho, que é leveza. Então, assim, embora essas técnicas de fazer perguntas fechadas e abertas sejam muito boas e ajuda muito no início, assim, principalmente para quem né, ali não é vendedor, é só o dono ou a dona da agência, está iniciando no processo comercial, tu ter um guia de ideias de perguntas facilita muito a vida do vivente, vamos dizer assim, como aqui no Rio Grande do Sul a gente fala, né? Mas eu acho que a gente nunca pode ir para uma reunião comercial de venda com alguns questionários tão rígidos que a gente perca a leveza e a flexibilidade, porque às vezes o cliente dá um gancho de uma resposta e eu vejo que assim, os piores vendedores não usam aquele gancho, interrompem o cliente, só um pouquinho que eu tenho mais 5 perguntas aqui para te fazer. Aí fica aquele interrogatório. Então, eu sempre digo que a gente tem que ter o cuidado de, quando a gente estiver fazendo um diagnóstico, um briefing, é manter aquilo que tu trouxe lá no início, o interesse genuíno. Até teve uma pergunta aqui no chat, que é, se eu tivesse que desenvolver uma habilidade de vendas, qual seria? Eu botei interesse genuíno, porque isso é uma habilidade.
a gente saber ter autocontrole, de cuidar, para não fazer 50 perguntas no briefing e seguir o flow do lead, seguir com a leveza, escutar ativamente o que ele está dizendo para fazer a próxima pergunta de acordo e não apenas para cumprir ali um questionário de um CRM que a gente tenha. Isso é uma skill incrível que poucas pessoas têm. E a gente entende, né? Você tá ali na hora querendo vender, às vezes a ansiedade pode falar mais alto. Então, essas dicas que a Thay tá dando são ótimas e vocês vão ver que se vocês começarem a praticar elas, elas vão virar fluídas e naturais. Hoje, eu e a Thay, a gente faz isso sem nem pensar, né? A gente não tá pensando se a gente tá fazendo uma pergunta aberta ou fechada. Ela flui natural, porque já existe esse interesse genuíno. Pô, que tipo de coisa eu preciso saber sobre esse cliente para que a minha agência consiga fechar uma venda de acordo com a solução que ele precisa e não fechar uma venda de acordo com a meta que eu tenho que bater no final do mês, né? Então isso vai ficando mais fluido e natural, né, com o tempo, mas essa leveza tem que estar sempre na mesa, né? Total, total. E aí, voltando, eu até descompartilhei aqui, né, para a gente ter essa troca. Eu tô achando que eu tô arrasando aqui na gestão do GoToWebinar, tá, gente? Mas eu tô presa na minha tela aqui de apresentação. Então, eu tô compartilhando a tela, compartilhando de volta. Parece que eu tô entendendo tudo. Se tiver horrível, vocês podem falar aí no chat que a Mônica me avisa que eu tô sendo totalmente sem noção no Eu tô uso da respondendo aqui, Thay. vai estar dando certo, né? Quando eu descompartilho e volta a gente, tá funcionando, né? Tá funcionando, tá funcionando. Então tá bom. Moni, mas você trouxe um ponto que realmente, eu acho que a prática faz com que tudo fique mais natural. Então, quando eu pivotei a minha carreira para vendas, né? Eu era marqueteira, trabalhava com criação, como eu disse para vocês, e vim para vendas. Não era confortável para mim fazer algumas perguntas, mas hoje realmente o que a Mônica falou é a maior verdade do mundo, assim, para mim é muito confortável. Eu quero saber. Então, a gente tem uma prática aqui que eu espero muito que quando vocês estiverem vendendo, vocês comecem a fazer na agência de vocês e até mesmo para atendimentos, que é o listening, que a gente chama, né? Que é a gente ouvir ali as reuniões dos nossos amigos, dos nossos colegas e dar feedback. É muito engraçado porque toda vez que o time escutam, fazem listening com as minhas chamadas, eles dão risada, porque eles falam, nossa, Tainá, parece que você conhece a pessoa há 1000 anos. Já teve caso das pessoas me perguntarem, nossa, mas você conhecia essa pessoa? Não, não conhecia, né? Aos poucos, por ter essa leveza no bate-papo, quando a pessoa fala, então, Tainá, hoje eu tenho 25 mil visitas no site. Na hora eu já, nossa, que bom, tá super acima da média do mercado, mas como que vocês estão trabalhando esses visitantes? Então, uma coisa vai emendando na outra. Por quê? Porque eu estou ouvindo e eu quero saber o que ele está fazendo. Eu realmente quero saber, eu quero me manter interessada naquela conversa, porque é esse interesse que vai fazer com que depois, quando eu começar a falar do meu produto, ele tenha interesse em mim. Então, é muito gostoso. Para mim, nada mais é do que uma conversa, né? Então, falando dessas perguntas fechadas e abertas, na primeira etapa, eu quero entender o problema. Então, quando eu faço as perguntas fechadas ali, eu entendo o problema, eu entendo aonde eu estou me metendo, né? O que está acontecendo com esse cliente. E com as perguntas abertas, eu entendo eu faço o problema do E, né? Eu entendo até onde eu vou e o que está incomodando mais esse cliente. E hoje, pouquíssimas agências fazem isso com sabedoria antes de vender o projeto. Então, às vezes, eu vejo muito isso e a agência que eu trabalhava cometia esses erros. Hoje não mais. É um parceiro Gold aí da RD. Às vezes ele está até por aí. Luciano, se estiver por aí, você dá um oi. Ele é um querido, está sempre por perto, conversando. E a Mônia sabe, tanto ela quanto ele estavam ali na primeira fileira na minha palestra do Summit, foi super legal. E eu via que a gente fazia muito isso. A gente tinha uma conversa muito superficial com o cliente, e onde a gente se dedicava mais e esticava mais o nosso processo era na construção da proposta. O que acontecia? Como a gente tinha que colocar muita coisa na proposta, e às vezes inventar campanha e tudo mais, a proposta ficava totalmente poluída de ideias e poucas soluções. Então, era muita ideia e pouca solução. Isso é muito complexo. Isso atrapalha demais o processo do cliente entender a solução que está sendo proposta. Então, uma dica para que vocês tenham essa produtividade e para que vocês também consigam desenvolver essa proposta e entregar o valor real dessa proposta é começar as reuniões de vocês. Aí eu estou falando, dando uma dica até prévia das perguntas que vocês podem fazer, mas principalmente para a reunião de proposta, que é uma reunião onde você já conhece o lead, é a reunião onde você já vai apresentar o seu projeto. Primeiro, você quer que essa pessoa esteja engajada com você,
você quer que ela entenda a sua proposta e você quer que ela fique até o final. Então, uma técnica muito legal que a gente aprendeu é você começar com uma metodologia que a gente chama de ACE. Super simples, é um acrônimo fácil de gravar. Então, o A é para agradecer pelo tempo daquela pessoa que está contigo. Então, você agradece. Olha, fulano, obrigado por disponibilizar esse tempo para nossa reunião. O C é para conferir a disponibilidade de tempo. Então, agradeci, né? Obrigado pelo seu tempo aqui na reunião. Queria só confirmar, a gente marcou essa nossa reunião, esse nosso encontro das 11 até meio-dia. A gente pode manter esse fluxo de tempo? É uma pergunta que ele precisa responder. Eu, pelo menos, já fui muito pega de surpresa. Tô ali no meio de uma apresentação e, de repente, passou 15 minutos. Olha, eu vou precisar sair porque eu preciso buscar minha filha na escola. E eu não sabia, eu estava despreparada. Então, checar o tempo, fazer com que a pessoa mesmo volte ali para a agenda dela e fale, bom, sim, eu posso ficar aqui até o seu tempo terminar, né? Até o tempo que a gente combinou. E caso a pessoa não possa, ela vai te avisar. E também, caso essa pessoa diga no primeiro momento, posso ficar com você aqui até meio-dia, e ela tenha que se ausentar no meio da reunião, isso faz com que ela sinta que está devendo para você. Então, ela vai ter mais interesse em retomar contigo. Isso é super importante. E a última letra do acrônimo, que é o E, é estabelecer o objetivo da reunião. Então, o mesmo objetivo ali das perguntas fechadas no início da reunião, o E, ele provém esse mesmo resultado de garantir que a gente não vai estender a reunião, às vezes esticar ali numa solução que não faz sentido para o prospect naquele momento. Ele vai ficar perdido na solução. Então, essa metodologia também, assim como a metodologia das 2 perguntas fechadas e 3 abertas, é uma metodologia super simples de vocês implementarem. E, pessoal, pelo amor de Deus, isso é uma coisa tão antiga, né? Eu acho que eu contei isso no Summit, as pessoas deram risada. Eu não sei se vocês tinham essa mania de, quando eram crianças, é até meio vergonhoso falar disso, porque quando eu perguntei no Summit, muita gente falou que não, e eu comecei a me sentir um pouco louca, mas quando eu era criança, eu comia bolacha de um jeito meio diferente. Aí eu não sei, Moni, se você Ai, tá. pode, você me avisa. Eu acho que você já me contou essa história que você fazia também, mas eu posso estar enganada. Eu De abrir e tirava, tirar o recheio? eu tirava as 2 coberturas ali, as 2 casquinhas da bolacha, juntava o recheio, ia juntando no prato e depois eu comia o recheio separado por último, porque o recheio era o melhor. Melhor parte. Olha isso, Simone. Eu adoro pessoas esquisitas que nem eu. Ai, eu me senti super mal, porque eu falei isso assim no Summit, era uma sala com 500 pessoas, todo mundo meio que olhando uma pro lado da outra, do tipo, meu Deus, essa menina não devia ter comida em casa, mas eu achava super gostoso, assim, sabe, deixar o melhor pro final. E isso é bom mesmo, gente, para bolacha, eu particularmente, eu não como mais bolacha, eu acho que eu não tô mais de idade de ficar comendo bolacha, mas se eu puder dar um conselho para vocês, façam só com a bolacha, não façam com a reunião. Então, o melhor não precisa ficar para o final. Vocês precisam otimizar o tempo, porque caso esse cliente não possa estar no final da reunião, do início ao fim ele tem que ter a ideia, ter a tocada ali, o clima da reunião tem que estar estabelecido desde o início. E o clima da reunião é: nós vamos entregar o resultado que vocês precisam. Então, é muito comum numa reunião de apresentação de proposta, uma boa técnica é sempre você ir contornando o problema e já demonstrando a solução. E depois volta a esclarecer se o problema está sendo resolvido. Então, deixar ali a cereja do bolo, né, para o final. Gente, num mundo onde tá todo mundo com pressa, infelizmente, todo mundo fazendo reunião de Zoom uma atrás da outra, porque agora tá todo mundo, né, ainda aos poucos voltando ao normal, mas todo mundo meio que em casa, é muito complicado. Então, não deixem o melhor para o final. Acho que a gente consegue otimizar muito mais o tempo das pessoas, respeitar o tempo das pessoas, fazendo uma boa solução, entregando ela ali de forma ágil, certo? Acho super importante também que vocês tenham um bom investimento de tempo para mostrar as ações de forma fácil, de forma tangível. Gente, eu mesma, a minha demonstração, por exemplo, da RD Station, quando eu faço, eu vou direto ao ponto. Se a pessoa, a gente tem no RD Station, eu não sei dizer quantas features a gente tem, na Duda eu tenho certeza que são várias também. Mas se a pessoa ela tem um problema específico que ela precisa construir landing page, a gente vai mostrar a landing page. Depois eu posso falar de alguns diferenciais que eu acredito que são importantes no projeto.
mas mostra as ações tangíveis, né? Deixa claro, simplifica essa solução. Vocês são os especialistas em marketing, a pessoa que está assistindo não é. Então, simplifiquem. Uma proposta, ela não precisa ter um plano anual de marketing. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não têm tempo para isso e o cliente também nem vai entender. Tudo muito distante, tudo mudando muito rápido. É uma perda de tempo. Então, entreguem a solução de forma rápida, tangível e simplificada. E um ponto super importante que qualquer vendedor sabe. Se vocês tomarem um não, não desanimem, porque um não é o início da conversa. Então as objeções vão surgir, o cliente ele vai se sentir inseguro com algumas coisas que você vai propor, principalmente se forem coisas novas. Agências de digital passam por isso direto. A gente quebra paradigma ainda para muitos mercados, né? O mercado industrial, por exemplo. Muitas indústrias que não fazem ideia de o que fazer e como gerir uma rede social, super básico. Então, objeções vão surgir, mas saibam como trabalhar essas objeções. O que é a objeção? É o cliente trazer ali, olha, eu gostei disso que você falou, mas... E aí ele traz um problema. Ou, mas e se a gente fizer de tal jeito? Então, essas objeções, elas vão acontecer, às vezes elas vêm em forma de dúvida, às vezes elas vêm em forma de negativa mesmo. Aqui eu trago alguns dados importantes de como lidar com essas objeções. Então, eu tenho uma pesquisa da Gong, que, aliás, como eu disse, né, tem um conteúdo aqui no final para vocês baixarem. Eu fiz uma lista de portais que vocês podem acessar de vendas, e a Gong, ela traz esse número, né, que os vendedores que fazem uma pausa maior antes de responder uma objeção têm mais sucesso. Por quê? Em vez de você, por exemplo, o cliente falar, mas esse preço está acima do que eu pratiquei. Ah, não, mas eu te dou um desconto. Parece meio seguro, né? Então, ao invés de você responder e se apressar, pensa no que você vai falar. Então, olha, mas está acima do que eu projetei aqui, que a gente tinha combinado o budget. Olha, é verdade. Vamos analisar, então, se a gente pode tirar alguma coisa do escopo. Como que você prefere seguir aqui? Então, às vezes, responder com uma outra pergunta é até melhor do que você já entregar uma solução para o cliente. Construa a solução junto com ele. Ele está aí para isso. Ele vai contratar a solução que melhor se encaixar com a expectativa dele. Então, por que não construir essa solução junto com ele? É importante também, ó, eu começo a falar de objeção, eu até falo mais baixo, é engraçado, né? Como o nosso cérebro, ele já ativa algumas coisas. Diminuir o ritmo numa conversa durante um não ou durante alguma pergunta é importante para você mostrar que você está tranquilo, que você não tem problema com o que está sendo perguntado, questionado ali, né? Você não ama aquela proposta, você ama o problema do cliente, é para ele que você está ali, né? Para solucionar aquele problema. Eu nunca vou esquecer contando um caso legal aqui. Uma vez eu estava vendendo para um cliente e ele estava assinando o contrato já, e eu falei, ó, pessoal, eu vou buscar uma água e já venho. Desliguei a câmera, mutei o áudio, fui buscar água. E eu sentei, né, na mesa, estava com meu copinho na mão bebendo água, coloquei o fone e ia desmutar. Bem na hora eu ouvi eles falando assim, nossa, cara, essa menina, ela respondeu as nossas dúvidas com tanta tranquilidade que eu não tenho nem por que duvidar de qualquer coisa desse contrato. Eu não vou nem ler. E aí eu desmutei, falei, ó, pode ler, tá? Você pode ler. Mas você vê, ele estava tão confiante porque eu diminuí o ritmo, eu mostrei tranquilidade, realmente não tinha nada do que temer. Então ele se sentiu confiante. É legal isso, né, Moni? Tá, eu lembrei, a gente já tá aqui quase no meio-dia, mas tá, já tá quase no finalzinho aqui do conteúdo, se vocês, né, quiserem ficar um pouquinho mais com a gente, mas eu lembrei de uma história tua, inclusive, que eu acho sensacional, que uma agência que tu estava atendendo foi pro cliente, apresentou a proposta, e era um cliente que a agência tinha certeza que ia fechar o projeto, o cliente disse que não, a agência saiu tão atordoada com aquele não, que ela te ligou, acho que sentou na calçada e te ligou quase chorando, e aí tu perguntou pra ela, tá, mas por quê? Eles disseram que não vão fechar, por quê? E ela nem soube responder por quê. E aí tu perguntou, tá, você confia em mim? Eu posso ligar pro cliente e perguntar? Ela falou, vai. E aí a cliente falou, não, eu falei que eu não vou fechar porque eu tô saindo de férias semana que vem, mas quando eu voltar eu quero. Então, assim, às vezes é tão simples e a gente saber escutar um não, respirar fundo e perguntar, tá, mas o que eu mostrei nessa proposta que tu não gostou e não fez sentido? E aí a gente começa a isolar as objeções. É só preço ou tem outro motivo? Como às vezes é tão simples quanto ela tá saindo de férias. E essa simplicidade a gente esquece, e quando a gente está ali no calor da emoção, negociando com o cliente, a gente quer tanto escutar aquele sim que a gente fica até um pouco cego, né? Então, isso que a Total. Thay falou é uma prática. Desacelerar neste momento é uma habilidade extremamente avançada.
né? A gente está falando de algumas técnicas básicas aqui. Então, não deixar o calor da emoção, dar essa pausa, entender o não. E essa questão que a Thay falou, não vou te dar um desconto, vou te ajustar o escopo, porque a partir do momento que eu reduzo o meu preço, eu também tenho que reduzir algo do projeto, porque senão o cliente também fica, tá, mas se podia cobrar mais barato, por que que não me deu desde o início o principal preço, né? Uhum. E eu já ajudei a agência a fechar projeto, entrando junto também na negociação, que a gente que adora venda, adora participar, né, Thay, quando eles nos deixam, nos convidam, confiam no nosso trabalho, de o cliente dizer, não, não vou fechar porque eu achei caro. E aí, por exemplo, o cliente pedir, eu não quero então refazer meu site, eu quero só fazer aqui, por exemplo, o inbound. Aí a agência estava quase indo ali dizer, então tudo bem, e eu colocar, não, porque o teu site hoje não carrega, tu não tem velocidade, não adianta nada a gente instalar aqui uma ferramenta de automação de marketing para captar lead se o lead não vai nem chegar no teu site, porque o teu site nem carrega. Então, eu não posso ajustar o escopo, eu não posso dar um desconto, senão tu não vai ver valor no meu serviço, no final tu vai cancelar comigo. Então, se o que tu precisa é vender mais, e para vender mais tu tem que gerar mais lead, o primeiro passo é ter um site que performe rápido, ter uma ferramenta de automação que converta os leads e faça nutrição. Então, se eu for remover qualquer coisa do meu escopo, eu não vou te entregar no final do dia o que tu quer. Então, eu não posso dar desconto e eu não posso reduzir o escopo. Isso passa um nível de confiança e tranquilidade, que é o que esse cliente diz para a Tainá. Cara, essas meninas estão falando com tanta clareza e tranquilidade que eu confio. Porque a tendência do ser humano é dizer não e quero desconto, né? Então, passa da nossa tranquilidade de saber, não, mas eu montei essa proposta considerando essas etapas, com esse valor, porque se eu não fizer isso, eu não te entrego. Então, tu também Exato. pode dizer não para o cliente, né? Exato, exato. E o que você falou de isolar a objeção é tão importante, né, Mônica? Porque às vezes uma pergunta ou uma objeção tem várias outras objeções ali que, na verdade, é aquela história dos porquês, da gente conseguir entender qual que é a prioridade ali e o que, que realmente está pegando. E esse dado da Gong também é super relevante, né? Mais da metade dos vendedores com uma performance acima da média, ou seja, aqui, como a Mônica disse, não é uma dica básica, é de outlier, né? De pessoas que realmente vendem bastante, é trazer uma pergunta. Então, a Mônica trouxe um exemplo super legal, que é, ao invés de eu já tentar oferecer um desconto ou dar esse próximo passo, eu pergunto, mas então a única coisa que está impedindo a gente a fechar é o preço, a solução está 100% adequada. Então, eu devolvo com uma pergunta para ter certeza de que a solução coube. Se a solução coube, a gente vai tentar entender o que fazer com o preço. Isso facilita muito mais os próximos passos de fechamento, né? Então, como a Moni disse, a gente está chegando no meio-dia aí, mas falta bem pouquinho, a gente já está terminando, tá? Então, a partir do momento que eu avanço na negociação, é super importante não ter medo de follow-up. Então, cara, eu apresentei uma proposta onde possivelmente eu demorei 1 hora para construir a proposta, mais 1 hora para apresentar a proposta, mas sabe-se lá quanto tempo para fazer essa definição e ter a minha equipe adequada para conseguir entregar os valores dessa proposta. Você não pode ter medo de só perguntar ali para o cliente se está tudo bem, né? Se faz sentido, o que falta para seguir. Precisa ter essa conexão para não deixar essa negociação esfriar. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de modelo de e-mail que vocês podem usar para fazer esse follow-up e também eu trouxe para vocês isso aqui, são 2 modelos de e-mail, de novo, né? Vai estar disponível ali no PDF para vocês. Mas eu trouxe essa história, você lembra disso aqui, Moni? Esse print aqui, pessoal, essa apresentação que eu fiz no Summit, eu fiz em uma outra plataforma. Eu construí aqui no Keynote, mas eu fiz numa outra plataforma. E na época soltou o telefone do cliente, ficou aparente. Foi ótimo. Eu tomei um pito ótimo de um amigo, não, na verdade, de um cara que estava na plateia, ele tirou foto, a Mônica viu, ele me xingou, aí eu fui contar pro parceiro. Eu falei, parceiro, eu te expus, né? O Rafa, até hoje a gente conversa, falei, Rafa, eu te expus na minha palestra do Summit. Aí ele, você falou bem ou mal de mim? Eu falei que você estava me ignorando. Ele falou, então você falou a verdade, que eu estava ocupado, pode ficar tranquila. Eu lembro. Então, foi muito bom. A Mani ela ainda me avisou, falou, conversa com o seu parceiro, porque alguém tirou foto ali para mostrar para ele. Mas ele encarou super na brincadeira, que o Rafa, ele era o meu lead na época, né? E, coitado, ele tava com várias correrias pessoais, ele fechou comigo no mesmo mês ali, foi parte da minha meta do mês. Mas qual que foi o problema? Ele tava com muitas coisas para resolver. E ele parou de me responder. Então, olha só como é engraçado, né? Eu fui constante ali nos follow-ups, então tinha mensagem ali dia 14, depois dia 16.
E eu fiz uma brincadeira, né? Mandei um GIF ali e na hora, com a brincadeira, ele respondeu. Então, às vezes a gente acha que a gente está sendo chato e etc. Mas se o cliente ele não te der um não, não tem por que você parar de fazer o follow-up. Se você para de fazer o follow-up, significa que você jogou a sua proposta no lixo. Então, é importante que você peça o não. Se você está notando que esse não veio, mas que não está avançando a negociação, pergunta: olha, estou sentindo que a gente não está avançando aqui mais. Eu devo descontinuar meus contatos? Então, você dá a chance da pessoa te dar um não. Se ela não dá, é importante que você mantenha essa comunicação. E, gente, o maior problema e a maior dificuldade de fazer follow-up é que a maioria das agências não coloca uma data de validade na proposta. Isso não existe. Então, qualquer coisa que vocês vão comprar hoje, vocês têm uma proposta, vocês têm algo, uma data de validade para comprar isso, né? Então, a própria Black Friday, por exemplo, se vocês não compram na Black Friday, desconto é diferente, são valores diferentes. E por que isso faz diferença? Ah, Tainá, mas eu não preciso ficar me preocupando com isso. Lógico que precisa. Imagina você que começou a vender agora, a agência falou, nossa, depois dessa palestra da Tainá, vou apresentar 3 propostas. Apresentou 3 propostas, você não sabe quando que esses 3 clientes vão te dizer sim, e todos eles resolvem te dizer sim no dia 15. Olha que ótimo. Pronto, desorganizou todos os seus onboardings, todos os clientes vão entrar de uma vez só, e você não tem organização desse fluxo de atendimento. Então, coloquem ali uma data de vencimento de mais ou menos até 20 dias depois dessa apresentação da proposta. Dá tempo desse cliente entender a proposta, conversar com stakeholders ali que talvez não estivessem presentes, falar com o financeiro e já fechar o contrato. Então, é importante que vocês tenham uma data até para basear esse follow-up nesta data de validade da proposta. E, por último, pessoal, vamos organizar o processo de vocês dentro de um CRM. Então, abandona aí planilha, post-it, falar com o cliente tal, fulano me mandou uma mensagem no WhatsApp. Isso não pode existir. Tem muita solução gratuita para vocês organizarem os contatos de vocês. Inclusive, a RD Station tem um CRM gratuito, super simples de usar, intuitivo. Mas comecem a criar processos, né? Então, só de a gente usar uma ferramenta, a gente já cria um processo. Eu tenho certeza que mesmo sem experiência de vendas, vocês conseguem facilitar e organizar os processos internamente, vocês conseguem começar a fazer propostas com data de validade, vocês conseguem ter essa frequência, esses processos para fazer follow-up. Então, se eu falei com ele na sexta, segunda-feira de manhã eu vou fazer o follow-up, então criar uma frequência de follow-up, entender que não, é apenas o começo de um sim para uma proposta, investir o seu tempo em tangibilizar, né? Então, conseguir deixar mais claro na proposta o que você vai entregar, o real valor que foi capturado lá no briefing, né? Lá numa técnica ali de investigação, de reunião, que você pode usar hoje mesmo na sua agência, inclusive, para identificar melhores campanhas. Então, tudo isso que a gente falou, eu tenho certeza que vocês conseguem começar a implementar hoje mesmo na agência de vocês. E, conforme prometido, aqui vocês têm o link para fazer o download do PDF dessa apresentação. Vocês têm acesso também a uma planilha. Nessa planilha vocês conseguem ter alguns dos portais de vendas que eu uso e acesso sempre. E tem também a matriz de GUT, que a gente combinou que eu ia compartilhar com vocês. Ela está disponível para que vocês façam uma cópia e usem para se organizar. Aqui tem também os meus contatos, então o LinkedIn, o meu e-mail da RD, e tem o @seja.emaker, que é o meu projeto do EMA, onde eu faço conteúdos para agências. Então, é um espaço 100% focado só para agências. Eu não falo de vendas para qualquer outro tipo de segmento lá. Lá minha conversa é só com agências. Então, estou bem feliz de compartilhar com vocês todo esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. E, Moni, obrigada de novo por essa super oportunidade. Eu gostei muito do convite. Ai, amada, eu que te agradeço, assim, porque eu fico te escutando e é incrível como, mesmo coisas que a gente já sabe, às vezes é bom escutar de novo. É que nem conselho de amiga, né? Conselho para vendas é a mesma coisa, assim. A gente às vezes para e repensa no nosso dia a dia. Poxa, é verdade, isso aqui que é tão básico, né? Um feijão com arroz. Até vi um comentário aqui no chat, né? A gente
precisa nunca deixar de fazer o feijão com arroz bem feito. As pessoas não valorizam tanto feijão com arroz, às vezes ficam querendo fazer cursos e assistindo palestras super avançadas de umas coisas que é tão impossível de colocar na prática. E tudo que tu falou aqui, meu Deus, tá, é super colocável em prática a partir de amanhã, super focado em donos e donas de agências com as dores do dia a dia deles, né? Então, obrigada de novo por aceitar o convite, por compartilhar esse teu conhecimento aí tão bacana aqui com a Duda, com as agências parceiras da Duda. Sei que tem agências parceiras da RD também nos assistindo aqui hoje, então só agradecer. E aí a gente fica aqui à disposição, gente, para quem assistiu. Tem ali o link do Bitly, mas a gente vai mandar um e-mail aqui para todo mundo que se inscreveu no webinar com esse link, então não se preocupem se vocês na hora não conseguiram pegar. Nosso time de marketing aqui depois já entra em contato. E Thay, mais uma vez, obrigada. Obrigada a quem veio, obrigada as perguntas aqui do chat. O pessoal dizendo que foi top, adorei. Obrigada, Joyce. Fui respondendo ali conforme a gente foi indo. Então, gente, um bom almoço para todo mundo. Vamos aproveitar e fechar essa semana e não deixar esse conteúdo que a Tainá mostrou aqui para vocês morrer, né? Vamos já pensar o que vocês podem começar a aplicar já no dia a dia de vocês para fazer valer aí na prática, né? Com certeza, Mônica. E eu deixei as dicas ali, tá ali no PDF, coisas que vocês conseguem implementar hoje mesmo. E nada vai me deixar mais feliz do que a gente continuar essa conversa pelo LinkedIn, pelo Instagram ali no EMA, para a gente conseguir fazer esse negócio rodar. O que eu quero é ver gente fazendo isso aqui rodar. Então, obrigada aí pelo tempo de todos. Ai, que amor. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.